Opa! Bom, o capítulo começa em 29 de março de 2032 e são 11h23 da noite, no horário regional chinês, e todos humanos ouviram a mesma coisa, e todos escutaram um aviso de seja bem-vindo à chave para o fim, o beta do jogo mais popular do universo, e que começará agora, e o prota que estava estendendo a cueca não entende nada, e o prota diz para o amigo dele que os fones dele não estão conectados e que já é de madrugada, e ele continua jogando, e o nome do prota é King Wan Xiaojin, e ele é um homem de 19 anos e está na Universidade da Estrela Branca, no departamento de biotecnologia, e é um estudante do segundo ano, e o amigo dele diz que o fone dele está conectado, e ele se pergunta de onde esse som está vindo, e eles escutam o sistema falar para eles eliminarem os monstros e atacar os clones, e que é para eles ativarem a exclusiva chave final do sistema e brilhem nesse novo mundo, e o garoto de óculos diz o quê? E o outro garoto que acabou de acordar diz que parece que o som não está vindo do computador, e ele olha as mensagens de um grupo, e uma pessoa pergunta se alguém ouviu alguma coisa, e outra pergunta que som foi esse, e o outro diz que deve ter algum retardado testando uma caixa de som, e ele diz que toda a escola inteira ouviu, e o prota irritado diz que não brinca, e ele diz que um novo teste começa, e tudo isso, e o prota pergunta se depois uns alienígenas vão aparecer, e o prota diz se o amigo dele que está no computador não acha, e nessa hora um goblin aparece na frente dele, e o prota se assusta e pula para trás, e todos eles ali no quarto se chocam, e eles perguntam que tipo de piada é essa, e o cara do PC pula e diz que vai acabar com ele, só que o Goblin desvia, e ele se choca, e o Goblin solta uma magia, que pega de raspão no cara do PC, e ele cai no chão gritando de dor, e o cara de óculos chama por ele, e o outro diz para ele tomar cuidado, e que esse cara de fogo é muito perigoso, e o Goblin se prepara para jogar outra bola de fogo, e o cara do PC pensa que está ferrado, e nessa hora um desentupidor acerta a cara do Goblin, e o prota diz para ele se lascar, ele e toda a família dele, e o prota fica mandando ele se lascar e morrer, e nessa hora o fogo queima a toalha do prota, e ele consegue eliminar o Goblin, e o prota fica todo cansado, e os amigos dele perguntam se ele morreu fácil assim, e o prota pergunta se esse é o desentupidor da vitória e do juramento, e o cara de preto diz para o prota que sugira que ele procure por uma explicação, e nessa hora o prota ganha uma chave, e o sistema diz parabéns a todos, e 4.615 terráqueos eliminaram com sucesso a primeira ordem de monstros, e despertaram, e se tornaram jogadores, e que isso aconteceu com 1 a cada 130 mil pessoas, e que o jogo oficial será ativado para os 4.615 terráqueos, e eles receberão um bônus de recém-chegada, e o cara de óculos diz que esse é o dedo de ouro ladrão, e o cara do PC diz que esse sonho parece tão real, e ele tenta se beliscar, e o sistema diz que após o período beta, os terráqueos que eliminaram o monstro também terão o direito de se tornarem jogadores, e que essa oportunidade vai oscilar conforme a liberação dos monstros, e o sistema manda eles se tornarem um jogador agora e salvar o mundo, e vários corvos saem voando, e o prota diz para os amigos dele o chamarem de pai, e o prota que estava sem nada se veste por completo, e os amigos do prota diz que ele, e o prota diz que não é tarde demais para eles o chamarem de pai, e que se eles chamarem ele, o jogador mais forte, definitivamente vai proteger todos eles. Então, vemos que o prota parece ter saído de uma batalha, e o prota para de usar o poder dele, e o prota se encontra cercado de monstros, muitos monstros, e o prota com apenas um dedo faz umas faíscas aparecer, e essas faíscas viram um enorme ataque elétrico, que o prota dispara para cima, e o ataque faz começar a chover vários disparos elétricos para todos os lados, que vai eliminando cada um dos monstros que estava cercando o prota, até que no final rola uma enorme explosão, e o prota pergunta se deveria ser a hora do último boss, e em julho de 2039, 7 anos depois da chave para o fim do mundo descer à Terra, e vemos que o nome de usuário do prota é o próprio nome dele, e o prota lidera 47 jogadores da guilda Estrela Branca para desafiar o clone de Rank S do Coração do Crepúsculo Desesperado, e que esse clone tomou a vida de 17.420 jogadores desde sua primeira aparição, e nenhum dos desafiantes tiveram sucesso, e o prota pergunta se deveria ter aparecido agora, o boss de Rank S, Nidhogg, o Devorador de Mundos, e o prota nota um forte vento, e ele percebe a sombra de um dragão, e nessa hora o prota já começa a usar os poderes dele, só que nesse momento o prota escuta um pedido de socorro, e ele se vira, e o colega dele de óculos diz que eles não vão conseguir aguentar por muito tempo, e que o salve, e o prota pergunta se eles querem que ele deixe o último boss sozinho e leve todos eles para fora dali, e o cara de óculos diz que implora ao prota para que os tirem dali, e que só, e nessa hora o prota o interrompe, e diz para ele o chamar de pai, e o de óculos pergunta o que o prota está falando, e o prota pergunta se não disse antes, e que ele só vai proteger ele se eles o reconhecerem como pai, e o de óculos pensa um pouco, e quando ele ia terminar de falar pai, o rosto dele é cortado ao meio, e foi o prota que
fez isso, e o Prota fica em silêncio. E o Prota pergunta para o cara de óculos se ele esqueceu que ele já está morto, e que ele disse antes que pessoas boas não vivem por muito tempo. E nessa hora, o cara do PC vira para o Prota e pergunta se o Prota enlouqueceu. E o Prota, que estava parado, rapidamente o encara e lança 3 lanças de raio e acerta ele, e o Prota aparece atrás dele. E enquanto ele cai no chão, o Prota diz para ele que ele foi paralisado há muito tempo e ele está deitado em uma das camas da guilda agora. E o Prota, com um sorriso medonho, chega no último colega dele e diz que ele adoraria o eliminar, e ele se treme só com a presença do Prota, e o Prota, com um golpe, lança a cabeça dele para o céu. E após isso, os corpos do colega dele começam a se transformar na verdadeira identidade deles, e o Prota diz que então eles eram os últimos obstáculos, e um vento vem das costas do Prota, e o Prota se vira para conferir. E nessa hora, o Prota vê o dragão no céu, e o Prota pergunta se ele finalmente chegou, e um enorme dragão fica de frente com o Prota, e o enorme dragão começa a fazer uma magia de fogo, e o Prota diz que, para falar a verdade, ele já está cansado dessa batalha, e o dragão dispara uma rajada de fogo no Prota, que acerta em cheio. E enquanto o Prota está em meio à chama, e o Prota diz que tudo que ele queria agora é deitar na cama e beber uma coca, e o Prota começa a sair do fogo, e vemos a armadura do Prota, e o Prota diz que queria jogar jogos normais também, e que se ele tiver que eliminar ele para poder viver esse tipo de vida, e o Prota pula, e nisso ele vai com tudo, e diz para Nidhogg o enfrentar, e o Prota está indo com tudo, e causa uma enorme luz, que gera uma enorme explosão naquele local, e após a explosão, vemos o dragão derrotado, e o Prota continua de pé, e diz que então está decidido, e nessa hora ele cai no chão, e vemos que o Prota está com um rombo no corpo, e o dragão começa a desaparecer, e o Prota também começa a desaparecer, e o Prota diz que ele também o trouxe para isso, e o Prota, quase morrendo, começa a ter um flashback, e ele se lembra de um dia que ele estava com os aliados dele, e ele também se lembra de um dia que ele estava com umas mulheres, e novamente ele se lembra de um dia que ele estava com os aliados dele, e o Prota pensa que ele realmente está vendo a vida dele passar pelos olhos dele, e o Prota lembra de um dia que ele sai para explorar, e ele lembra de quando o amigo dele do PC foi atacado e ficou aleijado, e ele também lembra do amigo dele de óculos quando ele ainda estava vivo, e o Prota diz que bom, e que esse é o fim para ele, e o Prota lembra de uma coca, e ele pensa que droga, e que ele realmente quer beber um pouco de coca, e o Prota lembra de um dia que ele estava comendo e bebendo coca com os amigos dele, e o sistema diz que o coração do desespero do crepúsculo, Nidhogg, foi vencido, e dá os parabéns ao Prota, e que ele obteve o título de único assassino de dragões desse mundo, e que é o fim do jogo para o Prota. E em 2039, o desafio do clone de Rank S, o coração do desespero do crepúsculo, e no mesmo dia, o teste beta interno do jogo Chave para o Fim terminou, e uma chuva cai, e várias pessoas choram de alegria, e heróis morreram, mas o mundo não parou de girar, e em 2040, Mu Hongxiao tomou o lugar de seu falecido amigo, o Prota, e ele se tornou o mestre da Guilda da Estrela Branca, e os jogadores de diversos lugares do mundo começaram a lutar entre si, e em 2044, o Reino da Estrela Branca foi estabelecido, e em 2056, Mu Hongxiao muda o nome do Reino da Estrela Branca para o Império da Estrela Branca, e foi formalmente proclamado imperador, e o período depois de Cristo se tornou coisa do passado, e a humanidade entrou na Era da Estrela Branca, e depois, no ano 998 da Estrela Branca, toda a humanidade ouviu a mesma coisa, e o sistema diz que está honrado em notificar os habitantes desse planeta que o jogo mais popular do mundo de MMO, Chave para o Fim, e que começou o teste beta agora, e que a versão 1.0 da Chave para a Iluminação foi atualizado, e que por favor aproveitem o jogo, e vários monstros já estão passando por cima do Império, e o sistema diz que a humanidade que já estava vivendo em um jogo, mais uma vez se viu contra um teste sangrento, e naquele momento, em algum lugar desconhecido para todos, um ovo se encontra no meio daquele fogo, e o ovo começa a rachar, e dentro do ovo vemos o Prota, e o ovo se quebra, e o Prota sai dele, e o título O Único Assassino de Dragões desse Mundo foi ativado, e é o único assassino de dragões do mundo, e aqueles que mataram o dragão se tornarão um dragão, e a pessoa que matou um dragão está destinada a lidar com isso para sempre, e é uma bênção ou uma maldição, e enquanto o dragão negro Nidhogg estiver vivo, o jogador não irá morrer, e ganhará o status de sonho do dragão, cuja duração é indefinida, e o Prota acorda e pergunta o que está acontecendo, e que lugar é esse, e uma coisa pede ajuda, e ele diz oi para o Prota, que diz que tipo de piada é essa, e aquela coisa vira um bichinho, e diz olá querido jogador, e o Prota se assusta com isso, e o Prota pergunta o que ele é, e o bichinho diz que é o dedicado agente de serviço ao cliente, e que ele está ali para servir o Prota, e o Prota pergunta se dedicado ao serviço ao cliente, e questiona sobre a agente, e o Prota em pensamento se pergunta o porquê ele parece
parece aquele par de pantufas que ele tinha na faculdade, e o bichinho diz que o Prota está correto e que apenas o jogador do topo do teste beta interno pode ter um agente dedicado ao serviço do cliente, e é um benefício único, e que é só chamar o agente dele e ele responderá qualquer pergunta que o Prota tiver. E o Prota disse ele pode parecer com algo que seja mais inteligente, e o bichinho triste manda ele se lascar, e que isso o machucou muito. E o bichinho fala que vai explicar a situação ao Prota, e o Prota diz que claro, e que explique agora. E após a explicação, o Prota disse que quer dizer que Nidhogg voltou à vida graças à abertura beta do jogo, e ele veio como um acordo 2 por 1, por causa daquele título que conecta a vida dele com a vida do dragão. E o bichinho faz um barulho de gato, e diz que exatamente, e que o Prota entendeu perfeitamente. E o Prota pergunta sobre o miado, e o bichinho diz que de acordo com as análises dele de data, ele usará alguns tipos apropriados de frases efetivas para promover uma relação melhor com o jogador, ranqueando como as mais efetivas, e ele começa a imitar vários sons aleatórios, e o Prota diz que tá, e que já deu, e o Prota estica a boca dele, e depois disso o Prota o solta, e diz que o dragão negro está vivo, e o Prota pergunta o que aconteceria com o mundo, e ele diz que de acordo com os cálculos dele, tem 88,76% de chance que em 70 anos o dragão de Nidhogg de fogo irá destruir 76,3% da terra, e só 8% da população continuará viva, e o Prota fica em silêncio, e ele diz para o Prota não se preocupar, e que ele veio com o sistema do dragão assassino, e ele vai dar o mais preciso e efetivo guia na missão do Prota de eliminar o dragão. E o Prota pergunta, e aí? E o que ele ganha com isso? E o bichinho pergunta o que o Prota ganha, e o Prota diz que menos de 8% da população vai sobreviver, e pergunta o que isso tem a ver com ele, e que ele divide a mesma vida com o dragão. E o Prota diz que ele certamente não pensou nisso, e que qualquer um faria a missão principal sem recompensa, e o bichinho fica em silêncio e pensa, e ele diz que claro que tem uma recompensa, e que vai providenciar mais experiência, dinheiro dentro do jogo, livros de talento de altíssima qualidade e inúmeros equipamentos lendários, e o mais importante, o assistente de assassino de dragão tomará a responsabilidade pelos descendentes do Prota, e o Prota fica sem entender, e o Prota pergunta se descendente, e o bichinho pergunta se ele esqueceu de introduzir isso ao Prota, e ele diz que o Prota, em 2040 d.C., às 11h12 da noite, uma mulher humana deu à luz a um bebê mulher humano, e foi o Prota que providenciou o cromossomo Z e vários outros genes, e o que quer dizer que cientificamente o Prota se tornou um pai biológico, e adicionalmente a filha do Prota se tornou uma adulta, e teve 2 meninos e uma menina, e eles tiveram seus filhos, e o gene foi passado de geração em geração, pelos próximos 1000 anos, e o bichinho dá parabéns para o Prota, e que ele agora é o chefe de uma família. Opa, bom, chegamos a mais um final de vídeo, e se gostaram, não se esqueça de se inscrever, deixar o like e o seu comentário aí embaixo, e muito obrigado a todos que chegaram até aqui, e até o próximo vídeo.